damos início a mais um ciclo importante na tua formação. Nós vamos falar sobre visão apostólica. Serão 15 aulas que nós vamos explicar todos os fundamentos da visão da Igreja de Jesus Cristo. Assim, você vai ter um entendimento mais amplo daquilo que é a vontade de Deus para todos nós, o exercício da obra, a preparação para a volta de Jesus Cristo. Começando a primeira aula hoje, nós vamos explicar o que é a Igreja Apostólica. Faz parte da visão a igreja que vem trazer o fundamento, a igreja que é a porta de salvação. A igreja não é só um prédio, a igreja não é só um edifício, com aquela cara de igreja, não. Igreja é algo muito mais profundo. Então vamos começar definindo o que é uma igreja. A Igreja de Cristo é o ajuntamento de pessoas salvas, também chamado Corpo de Cristo, um organismo espiritual vivo com o propósito de buscar relacionamento com Deus, expansão ilimitada por meio da pregação do Evangelho e guerrear contra entidades demoníacas, dando habilitação aos membros. A palavra igreja também vem da palavra kurik. Então a primeira palavra, kurik, é uma palavra de origem bizantina, que vai dar o sentido à palavra inglesa church, que significa aqueles que pertencem ao Senhor. Engraçado, né? Porque nós usamos a palavra igreja, que tem a origem grega, né, de eclesia, mas a palavra em inglês, que seria anglo-saxão, né, enfim, e que vem de origem bizantina, significa pertencente ao Senhor. Então a igreja realmente é pertencente ao Senhor. Amém. Agora, o que significa, Bispo G, a palavra eclesia ou eclésia? A palavra eclesia, ela surgiu de um termo de ajuntamento de povo. Então, um grupo vinha, se reunia em determinado lugar e aí foram colocando esse termo eclesia, isso no grego. Obviamente, a igreja também começou a fazer desta mesma maneira e ficou caracterizada a igreja, então, esse ajuntamento de pessoas que buscavam a Jesus Cristo. Já falamos o que é igreja, vamos falar agora o que é apostólico, já que o tema é Igreja Apostólica. O que significa apostólico? Apostólica deriva da palavra apóstolo, que significa enviado. Todo homem guiado por essa visão apostólica é enviado para uma obra e com um objetivo. Portanto, todo aquele que é enviado por Deus ou por autoridades espirituais procura realizar a vontade de Deus. Então, como você viu, a palavra apostólico vem de apostolai, que significa enviado. Então, é um ajuntamento, é um grupo de pessoas com autoridade, nós vamos dar todas as características da igreja, que estão debaixo de um envio. Envio de quem? Envio de Jesus Cristo. Então, o corpo é a extensão da cabeça, óbvio. Se a cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. Então a igreja é a extensão do trabalho que Jesus Cristo começou há 2000 anos. Nós estamos dando continuidade ao trabalho, com sinais, prodígios, poderes miraculosos, para que isso auxilie a fé da pessoa, a pregação da palavra, a evangelização, enfim. Tudo sendo preparado para a volta do Senhor Jesus. Vamos ver a passagem de 1 Coríntios, que é muito interessante, que fala sobre uma característica essencial da igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Bispo G, se o corpo é a extensão da cabeça, a cabeça, ela dá os comandos para o corpo. Então, a cabeça tem a mente de Cristo. Então, o que a igreja precisa ter? A mente de Cristo. Então, a igreja ela é o quê? O reflexo das atitudes e dos sentimentos de Cristo. Então, não tem como ter uma igreja apostólica sem o sentimento de Cristo. Então, uma coisa, a igreja não pode atender um interesse humano, a igreja não pode ser um órgão político, é simplesmente uma comunidade. Infelizmente, muitas pessoas tratam a igreja apenas como uma comunidade, uma associação, uma reunião, um clube, vamos colocar assim. É um clube, e tem um outro lado, às vezes até com aparência de bem, se torna vamos dizer assim, um expoente de ação social, mas somente ação social.
Então ela perde aquilo que é o verdadeiro valor, né? Que é levar a salvação. Jesus é o Salvador, o Cristo é ungido para tirar, né, os nossos pecados para morrer. Então, a essência é que se o corpo é assim, a mente é assim, nós temos que ser como ele é. Então, se eu tenho que ter a mente de Cristo, vale lembrar aquela frase, é uma frase célebre, antiga, né? Que é aquela pergunta: o que Jesus faria? Isso tem que estar na nossa mente o tempo todo. O que Jesus faria agora? Como é que Jesus quer a igreja? Como é que Jesus quer os obreiros da igreja, os oficiais, aqueles que trabalham na sua obra? Então, todo dia, eu preciso me perguntar: será que eu estou fazendo como Jesus faria? Tem mais características da igreja. Vamos entender o surgimento da igreja, até a primeira vez que a palavra igreja aparece, que é no Evangelho de Mateus, numa conversa de Jesus com os seus discípulos. Vamos ler. 6. Perguntou Jesus: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha só que interessante. Nós vemos que a igreja, ela é fruto de uma revelação. Então, nós vemos ali Pedro, naquele diálogo com Jesus, ele tem uma revelação de quem é Jesus. Jesus, tu és o Filho de Deus. A resposta de Cristo para ele é: pela revelação e o conhecimento que você tem, então, em ti, Pedro, você como apóstolo, ou seja, não é que Pedro é o mais importante, mas ele está querendo dizer o quê? Que a igreja será fundamentada nos apóstolos. Vocês vão ser a extensão dessa revelação. Eu me revelei ao mundo, Cristo, como Filho de Deus. Vocês serão as testemunhas. Vocês vão fundamentar este reino. Vocês vão ser a extensão dessa revelação. E tem algo maravilhoso. O que Cristo dá a Pedro por ele ter o entendimento dessa revelação? As chaves, a autoridade para ligar e desligar. Eis a pergunta, Bispo G, o que significa esse negócio de ligar e desligar? Essa é uma chave espiritual que nos foi delegada, e toda a chave é para abrir ou fechar ou para ligar e desligar, né? Você quer acender uma luz, você liga e assim por diante. Então você liga aqui e acende lá em cima. Da mesma maneira, esse poder que nos foi delegado, porque Jesus, ele é rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. No momento em que nós assumimos essa condição que Pedro assumiu, ele entendeu que essa revelação, essa pedra é uma revelação. Não é ele, Pedro. É bem claro no grego, isso não dá para ter qualquer tipo de dúvida. Então a igreja está estabelecida sobre uma revelação. Quando nós fazemos parte dessa revelação, quando nós entramos na dinâmica dessa revelação, aquilo que nós ligamos aqui é ligado nos céus. Por quê? Porque o reino de Deus está aqui, está ao nosso redor, está em nós. Agora, o momento que a gente faz essa ligação, ele traz esse poder do mundo espiritual para se manter, participar da nossa vida aqui. Com essa autoridade, então a igreja ela tem um poder de realização ilimitado. Sem dúvida. Então, quanto mais a igreja for santa, mais realizações e mais autoridade ela vai ter, porque ela está no centro da vontade de Deus, no nome dele nós temos autoridade. É muito importante entender esse conceito de eternidade. Então, aquilo que nossa palavra pronuncia e que nós ligamos, ela fica eternamente aberta. Ela fica ali com a sua capacidade de realização. Também para o mal. Isso é muito sério. Também para o mal. Porque quando uma pessoa ela liga algo para o mal no mundo espiritual, enquanto ela não desligar, Satanás tem uma habilitação, né, Bispo G? Tem habilitação, ele pode usar disso. Olha, Deus
olha o que ela falou, ela me habilitou a fazer isso. Aham. É mais ou menos como se fosse isso. Não é mesmo. Permitiu, né? Porque o que ocorre? O mundo jaz no maligno, nós não podemos nunca esquecer disso. Então, as leis que estão impetradas nesse, vamos dizer assim, neste mundo, são as leis do inimigo e da humanidade, num contexto geral. Agora, as leis do reino se manifestam quando nós ligamos e desligamos. Agora, se eu desligo o mal, eu estou habilitando aquilo que já existe aqui, que tem poder e ação. Quer dizer, de uma forma até pior. Por isso que é perigoso a pessoa que se desvia. Então, ela se desvia. Enquanto você está embaixo da cobertura da igreja, você está embaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, o diabo não tem acesso porque você faz parte de um outro reino. No momento que você se desvia e começa a habilitar, aí o diabo entra com tudo, com todo o seu poderio, para o quê? Para desestruturar e até a matar, porque ele quer roubar, matar e destruir. Por isso, tome muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Vamos ver agora o que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo de Cristo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. A palavra-chave para a igreja é a palavra unidade. Então, é um corpo com muitos membros. Cada um tem uma função. Deus dá dons a cada um para que juntos nós possamos realizar algo maior. Nós temos o que? Uma unidade com o mesmo objetivo, mas cada um tem seus dons. Ah, mas eu acho o dom dele melhor ou o dom dele maior. Olha o que o texto fala aqui, não tem essa. A honra para todos. Então, cada um Deus dá segundo a sua capacidade, cada um Deus dá segundo um propósito. Então eu não tenho que ter inveja porque o outro tem mais ou tem menos. O que eu preciso ter consciência é daquilo que Deus me deu. E se eu estou utilizando o que Deus realmente me deu. À medida que eu cresço, à medida que há expansão, Deus também vai me conceder outros dons. Isso é um princípio básico da parábola dos talentos. Está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Agora, a igreja, de forma alguma, ela é um lugar de competição. Então, veja aí. Eu quero ler aqui um comentário muito interessante, Bispo G. Diz assim: a unidade da igreja, nós somos um organismo e temos objetivos coletivos de responsabilidades diretas uns para com os outros. Não só sentimos a dor, mas também celebramos a vitória uns dos outros. Não temos uma visão de competição, e sim de cooperação, pois independentemente de nossos talentos e atribuições, nossa visão de corpo nos faz sermos, antes de qualquer coisa, irmãos. Então, a igreja não é um lugar de disputa humana, porque senão, imagine, vira uma guerra, aí os absurdos, as obras da carne vão se manifestar. É claro que eu tenho que competir, na verdade, comigo mesmo. O apóstolo nos ensina sobre isso, né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós temos que nos superar a cada dia, porque quando você para de se superar, você se acomoda. É muito ruim, Bispo G, quando alguém faz esse tipo de comparação. Ah, eu sou melhor que os fulanos. E aí ele acomoda, porque ele já vê que ele é melhor que os outros, e aí ele relaxa. Mas, na verdade, a competição é contra ele mesmo. Perfeito. Nós temos que o tempo todo estar nesse processo de superação para gerar mais frutos para Deus. E olha o que o Salmo 133 fala: como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos. Então é nesta união, nesta comunhão, que o Senhor ordena a bênção. E a comunhão, ela gera identidade. É interessante, né, Bispo G, quando as pessoas conversavam com os apóstolos, vocês, não tem como negar, vocês falam como Cristo. Então imagine, a gente pega Pedro, já que usamos o exemplo de Pedro em dois momentos. No primeiro momento, ele negando. Não, você é discípulo de Deus. Não, eu não. Imagina. Mas você fala igual, imagina. Você estava com ele, eu vi. Não, eu não, você é enganado. No outro momento, quando ele é batizado no Espírito Santo,
que há uma conversão genuína do apóstolo Pedro, quando ele prega na autoridade de Cristo. Amém. Todos falam, você andou com Jesus, porque ninguém tinha autoridade para falar como ele, vocês estão falando igual, igual. Então, quando eu estou naquela unidade do corpo, eu vou parecer com quem? Vou parecer com o corpo. Uhum. Então, é normal numa igreja, a pessoa convive com aquela igreja, vai se parecer com aquela igreja. A forma de pregar, a forma de agir, a forma de interagir com os outros. Então, a igreja é uma comunhão que gera identidade. E a nossa principal identidade é Jesus Cristo. Paulo fala, em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Uhum. Então, a nossa imitação maior, sem dúvida, é a do sentimento de Cristo. Não é? Outro conceito muito importante da igreja é o conceito da aliança. Vamos ver. A aliança é o compromisso que firmamos diante de Deus e dos homens. Esse compromisso nos leva, independentemente das circunstâncias, a preservarmos os valores espirituais, os quais levam a igreja a ter um propósito de família. Então a igreja é um lugar de aliança. Vamos ler o que fala Deuteronômio capítulo 29. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Então esse conceito de família é muito interessante. Por quê? Porque você, às vezes tem briga em casa, tem aquela discussãozinha. É com o irmão, aí tem aquela briga, mas você nunca abandona a tua família. Então é inconcebível eu entender que eu posso a qualquer momento sair da igreja. Por quê? Porque eu deveria ter uma aliança com Deus, com Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, para mim é inconcebível. Eu tive um probleminha, eu tive uma decepção, eu fiquei chateado, eu estou triste com fulano, olhou estranho. E aquele monte de papagaiadinha, de coisas que denotam pessoas que não têm aliança com a igreja. Tem aliança com homens. Não que você não deva ter aliança com homens de Deus, mas jamais a aliança com o homem pode ser superior à aliança que eu tenho com o meu chamado e à aliança que eu tenho com aquele que me deu o chamado, que é Cristo. Então a minha aliança com a igreja precisa existir e precisa ter esse entendimento. A igreja é um lugar que tem homens. E Bispo G, se tem homem, uma hora ou outra vai ter vacilo de alguém. Sem dúvida, Porque né? é normal. É ou não é? Ninguém é perfeito. Uhum. Ninguém. Agora, o poder da igreja é o poder da concordância. Eu posso ter uma opinião diferente do Bispo G sobre alguns assuntos. Até mesmo sobre a igreja. Pode ter uma opinião diferente, talvez por uma falta de maturidade, talvez porque eu tenho uma visão de mundo hoje diferente pela distância das gerações. Podem ser muitas coisas que fazem eu ter uma opinião diferente sobre um determinado assunto. Mas o segredo da vitória da igreja está o quê? Na concordância. Uhum. Nós encontrarmos um caminho dirigido por Deus. Então, muitas pessoas, não concordo. Muitas vezes a tua concordância é falta de maturidade. Você não consegue enxergar por falta de vivência. E um dado importante, Dani, porque o que é a concordância? É você convergir para uma mesma opinião? Não. É você convergir para o mesmo fato. Eu posso ter opiniões diferentes, mas eu estou almejando o mesmo fato. Então, qual é o fato nosso? Salvação de vidas, transformação. Você pode ter um caminho e eu tenho outro. Agora, o que é ruim é quando a pessoa discorda. Então, a concordância te dá poder para você ligar coisas no mundo espiritual. E a discordância te dá poder para que o inimigo possa o quê? Se aproximar e interferir. Porque reino dividido contra si não prospera. Então, a discordância é divisão. E aí que ele pode se manifestar. A concordância é você saber que aquele determinado fim vai se cumprir, mesmo não tendo a mesma ideia. Olha o que Jesus fala quando nós estamos aliançados com a igreja. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. A igreja é a realização da obra redentora de Cristo na terra. Jesus fez muitos sinais, muitos. Tanto é que o apóstolo João fala, no final do capítulo 21 do seu evangelho, que não caberiam em livros todas as obras de Cristo. E aí eu te pergunto, já imaginou?
se ele ainda fala que nós faremos obras maiores do que a dele, então, em concordância, nós recebemos este poder. Então, fica um alerta. A igreja precisa ter obras. A igreja não pode ser uma comunidade estéril. Não é um lugar que eu tenho um culto só, uma vez ou outra, e ali fica aquela reunião com as mesmas pessoas sempre. A igreja precisa expandir. Eu não consigo conceber, Bispo G, uma igreja que não evangeliza. Uma igreja que não tem a preocupação de sair das quatro paredes. Porque a igreja, ela tem o culto? Tem. Para que o culto? O culto para libertar pela palavra, para trazer conhecimento, mas também para guerrear em regiões celestiais, para que a igreja avance. Olha só a visão apostólica no conceito da marcha para Jesus. O conceito de igrejas, vamos nos unir independente de placa. Vamos esquecer esse negocinho de placa, de quem administra ou não a marcha, e vamos pensar no que Jesus nos mandou fazer. Vamos sair das quatro paredes e vamos evangelizar. Vamos levar o evangelho a milhares e milhares de pessoas que estão precisando e que não conhecem Jesus. Daí, nesse conceito, não tem esse negócio de ficar pescando em aquário, de eu ter que ficar indo na igreja do outro, o outro já está firme na igreja, fica, não, vamos lá na minha igreja, porque minha igreja é melhor nisso, melhor que aquilo. Eu não preciso disso. Eu preciso entender que o meu envio é para alcançar perdidos e ímpios. Pessoas que já conheceram e desprezaram, estão desviadas, estão piores do que os ímpios. Nós temos que sair das quatro paredes para ir atrás das pessoas que estão sofrendo. E aquele que está perdido com a religiosidade, que está perdido com conceitos, naturalmente vai vir à igreja, porque a igreja é viva. Então, vamos fazer o nosso trabalho, vamos evangelizar. Nós nos preocupamos em ter a Rede Gospel de televisão, por quê? Porque é um meio rápido, é um meio que quebra todo tipo de fronteira física, para o quê? Para que o evangelho chegue na tua casa. Para pessoas que talvez não possam ir a uma igreja fisicamente, possam receber a palavra e terem acesso ao evangelho genuíno. E tem mais. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a autoridade da igreja, e por isso que é importante você ir ao culto e frequentar a igreja. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja apostólica, ela tem autoridade sobre esferas espirituais malignas. Você pode derrotar um dominador, um espírito que te escraviza através do pecado, mas potestades e principados, somente a igreja tem autoridade. Então, por que eu tenho que ir em uma campanha de jejum coletivo? Simplesmente pelo fato de que principados e potestades só são vencidas com a autoridade da igreja. E você está enfrentando potestades e principados também. E há castas e demônios que só saem com oração e jejum. Então, nunca despreze o fato de que você precisa estar envolvido em um corpo. Você precisa participar da igreja. Agora, Bispo G, eu quero apresentar uma igreja, nós já falamos sobre ela, que estava assim, bem fora da visão. A igreja de Laodiceia. Vamos ver. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, na leitura, você viu, Jesus está batendo na porta porque Jesus estava do lado de fora. A igreja, ela tem que ser a habitação ativa do Espírito Santo. A igreja tem que ter alegria, a igreja tem que ter sinais. Agora nós vemos aqui, Bispo G, Laodiceia, num cenário de mornidão. O que é essa tal mornidão? É a pessoa que não assume, né, aquilo que é a condição completa. Porque pior do que você ser frio, porque o frio seria aquele que não tem vida com Deus. Então, esse já não tem vida. Agora, aquele que muitas vezes teve vida com Deus e não quer mais ter. Olha então, ele fica simulando. Eu acho que o termo mais assim, próximo de ser morno é simulação. Simula dom, simula comunhão, simula uma igreja e, de repente, não é a realidade. É só mesmo uma simulação e, obviamente, esse é morno, o Senhor está a ponto de vomitar, né? Colocar para fora do corpo. Nós temos 7 diferenciais da igreja apostólica. Vamos começar estudando o primeiro diferencial, que é o seguinte: respeito ao sagrado, consagração para ocupar o altar. Então, faz parte da visão da igreja apostólica, nós temos a seriedade com aquilo que será pregado. Não é subir de qualquer jeito no altar, não. Não é vir despreparado para pregar. Precisa de consagração, um tempo de reflexão na palavra. Nós temos uma visão de palavra. O tema, ele existe para que a igreja toda esteja envolvida em um mesmo sentimento. E aquele que sobe no altar está em santidade e preparado para receber revelações e o conhecimento de Deus dentro daquilo que será pregado. Então, nós valorizamos o sagrado. O altar é santo e todo que sobe precisa ser santificado, tratado. É claro que nós temos que tomar muito cuidado para não ser roubado pela religiosidade. Ah, porque bispo, aquela pessoa está com problema no casamento. Ah, o fulano ainda está enfrentando um determinado vício. Se ele quer ser tratado, se ele está no processo de tratamento, então o altar vai santificá-lo. É claro que nós não toleramos também a hipocrisia. Aquele que quer permanecer no pecado e não quer correção. Eu falo isso, né, Bispo G, porque muitas pessoas falam assim, fulano está em pecado, e aquela condenação terrível. Então existem 2 pontos, uma coisa é tratamento, e uma coisa é aquela pessoa que realmente é hipócrita e não quer conserto com Deus. Não é? Outra frase importante para você se lembrar, segundo diferencial da igreja apostólica. Não usar o púlpito para lavar roupa suja, mas sim para pregar a palavra de Deus. Bispo G, você já foi vítima de roupa suja lavada no altar? Não, graças a Deus não. Apóstolo sempre me ministrou e outros bispos que ministraram a palavra, graças a Deus, a visão renascer ela não permite ficar usando o altar para acusar e para denunciar pessoas. Obviamente que na minha conversão, quando foi ministrada a primeira vez a palavra, eu falei, meu Deus, quem contou minha vida para essa pessoa? Mas não era a revelação do Espírito Santo e também não era para me acusar, mas sim para trazer, vamos dizer assim, o conhecimento do quanto eu precisava de viver uma nova vida. A igreja apostólica não tem o púlpito para ficar falando, dando indiretinha, ficar entrando em política, ficar falando mal de autoridade espiritual, falando do X, do Y, isso e aquilo. Não é isso. O púlpito é lugar para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. Então, graças a Deus, na visão apostólica, isso não existe. O bispo G falou, às vezes você está num culto, que você fala, nossa, parece que a bispa Sônia sabia a minha vida toda. Nem te conhece, sabe nem teu nome, cara, direito. É verdade. Aí sim, foi a revelação do Espírito Santo, que não tocou só o coração teu, mas tocou de muitas outras pessoas também, que estavam precisando ouvir a palavra. É muito interessante quando acaba o culto, vem algumas pessoas pedir oração e falam assim, bispo, parece que o Senhor sabia tudo, o Senhor falou para mim hoje. Não é?
É porque, na verdade, quem convence o homem é o Espírito Santo. E um detalhe, às vezes, Dani, que a pessoa vem falar de coisa que você não falou. É verdade. É. Olha, quando você falou isso, eu não falei isso, nem era a entonação, mas o que? O Espírito Santo também trouxe uma revelação Olha só que específica para aquilo que era o sentimento e a necessidade da pessoa. Então, a multiforme graça do Senhor alcança todos que estão numa mesma reunião, num mesmo culto. Terceiro motivo que torna a igreja apostólica diferenciada. Púlpito forte, palavra poderosa, organizada, com revelações e dimensão profética. Então a pregação ela precisa ser completa. Uhum. E o reconhecimento de uma igreja apostólica é também pela palavra. Uma palavra concisa, objetiva, mais organizada. Uma palavra que vai trazer ensino, exortação, educação, não é? Uhum. Uma palavra que também consola, uma palavra que transforma, uma palavra que cura, uma palavra que liberta e sempre uma palavra com envio profético, carregada de revelações, mas visão é uma palavra que é liberada de transformação. Se não assistir um culto, é mais uma história. Ensino é uma coisa, você ter uma aula é uma coisa. Agora a palavra, ela vai te ensinar, vai te educar tudo isso, mas ela tem que ter o poder da transformação. E o teor profético ele é de muita importância, porque se nos foi delegado uma chave para ligar e desligar, de repente nós fazemos mau uso da chave. Porque não adianta só, tudo bem, é importante a exortação, a formação, tudo isso é de muita importância. Mas o teor profético de transformação do futuro faz parte dessa chave. Trazer aqui na terra as verdades do reino, mas trazer também à existência as coisas que não existem. O quarto diferencial da igreja apostólica. Louvor, cânticos que são profundas experiências vividas com Deus. Então nós temos que ter essa relação profunda com a adoração. Por isso que tem louvor em todos os cultos. Por isso que é um tempo de você buscar ao Senhor, você se desligar, você fechar os teus olhos, levantar as suas mãos e entregar a adoração. O reconhecimento da autoridade de Cristo faz com que barreiras caiam. Nós vemos exemplo, de Atos 16, lá no versículo 25 em diante. O apóstolo Paulo, o apóstolo Silas, ali presos em Bereia, eles começaram a louvar, começaram a adorar, aquela prisão toda caiu, acabou. O poder do louvor vai quebrar obras demoníacas. Lembrando que o nosso louvor tem que ser de experiências vividas com Deus. Não um louvor sem conteúdo, é um louvor maduro. Uma palavra que você está falando, que ela tem um propósito. Eu acho interessante, às vezes, a Bispa Sônia ministrando, e eu cultivei esse hábito. Ela fala assim, faz este louvor agora a tua oração. E se você for meditar nos louvores, como são orações também, profundo, fala com o íntimo. Então você vai gerar essa intimidade com Deus, você vai se aproximar de Deus e o Espírito Santo vai te encher. Quinto diferencial da igreja apostólica, a oferta. A entrega de dízimos e ofertas vem sempre acompanhada de uma palavra, e palavra profética. Bispo G, será possível entregar o dízimo e a oferta sem palavra, só ir lá e depositar? Existem igrejas que fazem isso, mas elas perdem, acho que, um contingente muito importante. Por quê? Primeiro, a oferta é alguma coisa que nos habilita, porque você está semeando. Então, a lei da semeadura é um fator. Se você está semeando para colher. E se você vai colher, você tem essa convicção que haverá uma colheita, você precisa saber o que você vai colher. Como vai saber o que colher se não for profetizado, se não for ministrado? Então, o teor profético, mais uma vez, é de uma importância muito grande, principalmente na hora da oferta. O sexto diferencial da igreja apostólica é o discipulado. Atender necessidade das pessoas e prepará-las para cumprimento de seu chamado. Discipulado é a multiplicação do conhecimento e a unção da visão apostólica. O culto
é fundamental, é muito importante. Mas não dá para ter uma relação apenas com culto. Jesus nos ensina o quê? Fazer discípulos em todas as nações. Então, após o culto, ao longo da semana, enfim, nós temos períodos de formação. A igreja precisa multiplicar, dar a formação, dar o conhecimento, também nós temos as estruturas de ensino. Então faz parte da visão preparar o futuro. Nós temos que nos preocupar sim com sucessão. Então é interessante, por isso que na igreja tem ensino para crianças, para adolescentes. Olha como a formação ela já vem lá da base. Para o quê? Para que haja futuro, para que a igreja tenha sucessão. Eu quero ler, Bispo Jean, uma passagem interessantíssima, que Jesus fala sobre João Batista, mas fala da realidade da igreja. 11. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então vem aí, desse texto, que o reino de Deus é tomado pelo esforço, o sétimo diferencial da igreja apostólica, que é o desafio. Desafios são compromissos estabelecidos para alcançar propósitos específicos da obra de Deus, através do esforço, do trabalho e das rendas. Então, nossa igreja, ela tem desafios. E desafio é algo bíblico? E aí, bispo? É algo bíblico ou não é? Totalmente bíblico, né? Eu acho que se há um lugar onde homens de Deus foram desafiados, todos eles foram a própria palavra de Deus. Desde Paulo, já no Novo Testamento, quanto outros homens de Deus, a Daniel, o próprio Daniel, nós temos José e tantos outros. O desafio faz parte da vida do homem de Deus, sem dúvida alguma, até pelo fato de que o Senhor, como pai, quer que os seus filhos cresçam. E para crescer, obviamente, o desafio é o caminho mais rápido para esse crescimento. Nós temos os macedônios, os coríntios, que colaboravam com o ministério apostólico, né? Desafiados por Paulo muitas vezes. Agora o interessante, eu acho que um exemplo muito bacana, é quando você lê o final do livro de Crônicas, os últimos capítulos, que Davi está organizando a construção do templo, preparando para Salomão. E ele desafia o povo. Ele fala para o povo, olha, eu estou me desafiando, eu estou entregando tudo, coisa pessoal, tudo para a obra do meu Deus. E vocês? Então o povo se sente desafiado no momento, aqui uma oferta, que é uma renda. E o povo desafiado vai para cima, entrega os valores e tudo mais. Salomão vai levar esse templo para uma outra condição. Ele se desafia a trazer lá de Irão, trazer material, cedro do Líbano, o corte específico da pedra. Quer dizer, a obra ela tem que ser feita com excelência. E é uma obra com esforço. Porque nós vemos neste mundo pessoas levantarem prédios, né, para tantas crenças infundadas, prédios para si próprios. Nós vemos aí o mundo com o poder de Satanás, porque o mundo jaz no maligno. E aí Satanás coloca mesmo o dinheiro na mão do cara e o cara faz as coisas absurdas. Para nós é na pancada. O negócio não é fácil, não. Aqui é com disposição, com desafio e com muita fé. Amém. Porque aquilo que nós vemos, o que o nosso apóstolo trouxe de visão nesses 30 anos, olha, irmão, você que está com muita fé para enxergar o que é hoje, por exemplo, a Rede Gospel de televisão, há 30 anos atrás. E rápido, né? Porque quem que consegue uma estrutura como a nossa em 30 anos? Meu Deus! É extraordinário e com muito esforço, porque é uma história de muito sangue derramado, de muito suor. Independente da denominação que você que está assistindo, houve muito sangue derramado de apóstolos e de profetas nesta nação. Há um preço muito alto pago pelo evangelho nesta nação. Lembre-se sempre disto. Para nós encerrarmos a nossa aula, nós vamos ligar essa palavra de bênção. Vamos repetir algumas palavras proféticas. Vamos lá? Repita assim comigo. Eu louvo a Deus por ter sido escolhido, eleito e chamado por Ele, e especialmente por fazer parte de uma igreja apostólica. Reconheço o privilégio que é servir ao Senhor, e eu o farei com alegria, por toda a minha vida, e a cada dia, mais e melhor, sabendo que, de modo muito especial e com profundo amor, o Senhor me elegeu para isso. Amém. Vamos então à revisão da aula de hoje.
Na aula de hoje, estudamos sobre a Igreja Apostólica, que tem as seguintes atribuições: fruto de uma revelação celestial, reflexo das atitudes e sentimentos de Cristo, unidade com muitos membros do corpo de Cristo, comunhão que gera identidade, realização da obra redentora de Cristo na terra, habitação ativa do Espírito Santo de Deus, tem as chaves espirituais, poder de realização ilimitado e autoridade sobre as esferas espirituais malignas. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.